Vale do Paraíba, uma região única com múltiplas vocações. A nossa é a tecnologia, é a inovação. Nós somos a NIP-BR. Trabalhamos para integrar, conectar, expandir, informar, entreter. A NIP-BR é solução corporativa, é internet, TV por assinatura, é telefonia digital. Os melhores serviços com o melhor custo-benefício. NIP-BR, sua melhor opção em internet, telefonia e TV por assinatura. Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da Mostra Vicentina na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. O eixo Ciência, Tecnologia e Inovação tem como proposta a valorização da vocação tecnológica de São José dos Campos, levando conteúdos e curiosidades que vão tornar o conhecimento científico mais acessível com a participação valiosa de especialistas através de exposições de experimentos, palestras, bate-papos e oficinas. O programa Ciência no Parque, que abrange Planetário Virtual e a série Minutos da Ciência, protagonizada pelo projeto Mulheres em STEM 2D, são alguns dos projetos que compõem este eixo guiados pelos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nossos agradecimentos ao IOV, Instituto de Oncologia do Vale, Ortoservice, Hospital Ortopédico, Seibin Medicina Diagnóstica, Concessionária Tamoios e Biofórmula, envolvida com você. Apoio Loxan Degraus e NIP-BR Telecom. A realização é da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a apresentação de hoje e continue acompanhando tudo em nossas redes sociais. Até mais! Então, boa noite ao pessoal que está acompanhando a programação do Vicentina Aranha na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Hoje tem um encontro aqui para um bate-papo com duas pessoas que têm uma vasta vivência com a cidade de São José dos Campos e tentando colocar o assunto no contexto, né, de transversalidades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente vai conversar com a Ângela Savastano, folclorista, profunda conhecedora aí da história de São José, e o Roberto Stepaniak, físico, professor do ITA, e nós vamos tentar fazer uma conversa aqui que faça uma linha do tempo, né, passando pela experiência de São José, de uma cidade tropeira, folclórica, era um centro de tropeiros na cidade, aqui no Vale do Paraíba, e que depois foi lentamente adquirindo um status maior com o período aí dos sanatórios, tratamentos médicos, e a chegada das indústrias aeroespaciais, chegando a São José de hoje, que é o centro da região metropolitana do Vale do Paraíba, e uma cidade de referência, uma das 4, 5 melhores cidades para se morar no país. Então, muito obrigado, Ângela e Roberto, por estarem aqui conosco. Eu vou propor nessa conversa, como a gente combinou, né, o combinado aqui fora do ar, a gente começar com uma conversa da Ângela. A gente não tem assim, talvez uma necessidade de seguir estritamente o roteiro, transversalidade, mas tentar, com a história de São José, contextualizar esses diferentes saberes que se moldaram aqui na cidade. Seja bem-vinda, Ângela. É um prazer estar aqui com vocês, eu estou vendo, e também com quem eu não estou vendo, né? Tecnologia, mas é muito legal. Eu quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui, e, na verdade, eu estou fazendo assim, uma coisa boa para mim, porque a lembrança sempre é bom, não é? Faz parte da nossa cultura, as nossas histórias, a gente lembrar, isso é muito bom. E como eu vim para cá muito criança, né, eu sou também do Rio de Janeiro, sou do subúrbio do Rio de Janeiro, e fui sempre criada sabendo que São Paulo era a máquina que levava o Brasil, e o Rio de Janeiro brigando, né, aquelas coisas todas. Eu venho para cá na época de São José dos Tuberculosos, né? E tem muita vivência, porque minha mãe praticamente viveu com o Dr. Dória, ajudando na parte
social, e havia muito preconceito por causa da doença, né? Então, as próprias pessoas que vinham se tratar aqui em São José, quando ficavam boas, curadas, que eram poucos, né? A maioria morria, não saía mais da cidade com medo de ficar doente outra vez. Então, isso a gente sentia perfeitamente. A minha mãe sempre vinha criança para cá, 13 anos, 14, minha irmã com 17, a minha mãe já prevenia a gente para a gente não namorar, minha irmã não namorar do TP. TP quer dizer tuberculoso pulmonar, que era o que mais aparecia aqui. Então a gente tinha uns truques, né, para saber quem era o TP, porque ninguém dizia, era um tabu esse negócio de tuberculose aqui, né? E então a gente tinha uns truques, né? A orelha assim de abano, mão furada, pijama embaixo da roupa, porque eles tinham que fazer repouso o dia inteiro, então, quando saía um pouquinho, a gente olhava assim, se não tinha marca de pijama, porque era fácil trocar, enfim, os truques. Mas então eu convivi com essa cidade que tinha 9 carros de praça, que são os táxis. Não existia fabricação de carro, né? Então era tudo importado. Bom, enfim, gente, era uma outra São José. Mas eu vivenciei. Quando me convidaram para vir conversar com vocês, e que ia ter Roberto, né? Esse homem maravilhoso, você, Alexandre, que conhece, está no auge da tecnologia. E o que eu vou falar dessa São José que eu conheci e que, na verdade, a coisa melhor que tem em São José, que ela ainda guarda aquela cultura que caracteriza essa cidade, como ela foi se desenvolvendo, não é? Então, eu percebi as mudanças sociais da cidade, sabe? O que foi o impacto da compra no mercado, o que foi ir na escola, o que foi ouvir essa linguagem de americano, que chegou muito americano aqui, gente de fora também, do Rio de Janeiro e de outros estados, né? Com a tecnologia. Essa transformação eu vivenciei, mas a minha área agora é a cultura popular, a raiz, né? Quando me falaram, Ângelo, vamos conversar com o Roberto, com o Alexandre, eu não sei, essa tecnologia, eu só sei que está boa porque eu estou vendo todo mundo, não preciso nem sair de casa, é uma maravilha essa tecnologia, né? E tudo mais fácil, você não precisa nem fazer compra, nem no mercado, é só apertar um botãozinho, o negócio já vem, mas eu vivenciei tudo isso. Então, para chegar até aqui, você acompanhou toda a passagem para chegar nesse momento. Para chegar nesse momento. Mas é difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é que valeu a pena viver essa história da cidade, porque cada vez eu entendo mais uma sociedade que, nesse período de transição, e quando você vai propor alguma ação dentro dos recursos tecnológicos que o homem está oferecendo aí, a tecnologia está aí, sempre para melhor, eu percebo que você tem mais facilidade de aceitar a ciência, porque você ainda tem um forro da sua própria cultura que garante o entendimento da tecnologia, da ciência, do certo e do errado, o que pode, o que não pode, porque nós estamos vivendo um momento também cruel, né? Dentro de uma sociedade múltipla, né? E com a facilidade da tecnologia, a televisão, dizendo o que está acontecendo aqui, ali, acolá, você tem dentro do meu entendimento, onde se agarrar, que é aquilo que precisa da tecnologia, a gente usa, mas a gente não se desfaz da nossa identidade cultural, aquilo que está reforçado dentro do ser humano, e que é a única maneira de você
usufruir o benefício da sabedoria do homem, da tecnologia, desse avanço. Olha, essas criaturas que foram pertinho da Lua agora, eu fico imaginando isso. Quando o homem desceu na Lua pela primeira vez, eu tinha uma funcionária que eu chamei, ela era de Santana, falei, vem cá, Vicentina, venha ver, o homem está chegando na Lua. Ela olhou bem para mim, eu já tinha uma televisão comprada em segunda mão dos americanos que vieram do CTA. Porque quando eles voltavam, eles vendiam tudo que era tecnologia, a gente comprava, sabe? Era de metal a televisão. Bom, mas, enfim, quando a menina chegou assim, que olhou, eu falei, olha uma coisa importante está acontecendo. Olha, o homem está chegando na Lua. Ela olhou bem para mim, a senhora acredita, Dona Ângela? Não, isso é mentira. Quem mora na Lua é São Jorge. Tá? A senhora olha lá que é São Jorge lá na Lua. Então, olha só, quando você vê que o ser humano, se a informação é acima que vem assim, derrubando muitas coisas construídas há muito tempo, tem uma saída, e a saída você pode notar que é sempre um benefício para a pessoa que vive com a tecnologia, mas ela garante a crença, a fé que ela tem nos princípios que são criados, que vem vindo, né? Então, hoje, aqui em São José dos Campos, eu me dediquei à parte do estudo da cultura popular, da tecnologia, das regras que estuda esse processo do homem capaz de ser um gênio, porque a tecnologia para mim é genial, né? E não deixar de ser o humano que ele é, a pessoa que ele é, através dos seus princípios éticos, morais, cívicos, né? Humanos, não é? Então, eu estou nessa proposta já há muitos anos, né? E tive oportunidade mesmo de poder estar contribuindo com a minha cidade, mas fiquei um pouco temerosa de quando vim aqui, aceitei o convite de vir conversar com vocês, sabe? Porque eu presenciei toda essa transformação e ninguém morreu, ninguém desapareceu por conta da tecnologia em São José dos Campos. Pelo contrário, nós encontramos as pessoas que amam essa cidade, gostam dessa cidade, está entendendo? Ela não perdeu essa humanidade, essa cultura que faz com que o joseense seja o joseense do Vale do Paraíba, não é? E a gente até enxerga que essa característica, ela não se limita a São José. A nossa base da nossa cultura espontânea, estudada, que é o nosso folclore, a nossa cultura, ela é um padrão no Vale do Paraíba. A gente até aumenta as nossas divisas físicas, né? Técnicas, e há uma aproximação do ser humano nessa compreensão e usufruindo dessa tecnologia que a gente tem a nosso dispor. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, estou revendo o Roberto, fazia anos que a gente se encontrava em umas reuniões lá, tem muita coisa para contar do Vicentina Aranha, amores, casos de amores que aconteciam, porque nos sanatórios as pessoas eram jovens, não tinha gente idoso no sanatório, a doença matava logo, é tudo jovem. As histórias de amor que acontecia, quem sabe um dia a gente vai se encontrar para a gente conversar, né? A gente precisa acabar essa pandemia para poder, porque esse assunto não vai dar para 40 minutos. Então vamos precisar de mais tempo. E aí a gente tem oportunidade, sabe quantas pessoas da arte, da música, da literatura, né? Que a gente podia até soprar muitas coisas e soprar
nessa riqueza humana que somos nós, seres humanos, e temos oportunidade, estamos com essa oportunidade de conversarmos assim, de repente, né? Tomara que não seja a última vez a gente se encontrar, para a gente conversar mais. Um abraço para vocês dois e para quem está nos ouvindo também, vai ser muito bom a gente conversar. Estou à disposição de vocês no Museu do Folclore, no Centro de Estudo da Cultura Popular, CSCP. A gente está sempre nesse diálogo, nessa valorização da cultura e da tecnologia. Obrigada. Muito obrigado, Ângela. Vamos aproveitar. Acho que nós três fomos pegos de surpresa, né? Porque ele não sabia muito bem como ia conduzir. Acho que essa conversa ela vai acabar convergindo para essa ideia da transversalidade. E agora eu vou passar a palavra para o Roberto, porque o Roberto chegou um pouco depois, mas também pegou São José nessa transição da vivência da saúde para a vivência da tecnologia aeroespacial. Então, Roberto, como é que você vê essa evolução aí dos saberes da cidade já na fase tecnológica, né, aeroespacial? Boa noite a todos. Eu quero agradecer aí o convite também para participar, rever a minha amiga Ângela, que há tempo que não nos encontrávamos, né? E falar um pouquinho sobre São José dos Campos nesse contexto, né, de ciência e tecnologia e inovação, buscando essa transversalidade, né? São José dos Campos realmente acabou adquirindo, então, posteriormente, eu cheguei aqui em 1969 e já os sanatórios estavam fechando. Ainda existiam alguns, o Ezra, se não me engano, funcionava, e eu acho que o Vicentino Aranha também chegou a funcionar, não é? Mais tarde, não como sanatório, mas como uma casa de repouso, coisa desse tipo. Mas São José tinha da ordem de uns 100 mil habitantes, e a cidade era uma cidade muito pacata, né? E já trazia, então, essa ideia da ciência e tecnologia, porque eu cheguei em 69, como o CTA já estava funcionando, apesar de tudo, eu cheguei a conhecer um bom número dos pioneiros do CTA, dos criadores do CTA, inclusive o Marechal Cassimiro Montenegro Filho. Ele não estava mais na ativa, já estava reformado, mas ele vinha de vez em quando, e eu tive o prazer de conversar com ele, e é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele enxergou, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a necessidade de se trabalhar realmente a tecnologia, de se desenvolver uma tecnologia. A Segunda Guerra Mundial foi muito impactada pela tecnologia, e a aviação realmente foi algo extremamente importante, né? Nós tivemos aí grandes desenvolvimentos tecnológicos naquele ambiente horrível que é o ambiente de guerra, mas várias coisas estavam se desenvolvendo, e ele enxergou essa possibilidade de se criar uma indústria aeronáutica no Brasil. Havia um relatório, chamado relatório do professor Smith, que foi pedido para ser feito aí. O professor Smith era do MIT, lá nos Estados Unidos, e onde ele comentava que o Brasil realmente tem que desenvolver essa indústria aeronáutica de alguma maneira, porque o Brasil tem dimensões aí muito, muito grandes, não é? É preciso atravessar essas dimensões, e não há possibilidade de se construir com rapidez aí estradas para se trabalhar no Brasil. Então ele trouxe essa ideia para o antigo Ministério da Aeronáutica, que já existia, e não foi bem recebida essa ideia, né? A ideia do Marechal Cassimiro Montenegro não foi recebida porque achavam que era uma despesa muito grande para ser feita, para criar uma escola, formar engenheiros aeronáuticos e de outras especialidades, né? Um centro de pesquisa em engenharia aeronáutica, e daí criar uma indústria, quando era muito mais fácil comprar os aviões prontos. Coisa que... Deixa eu fazer um parênteses rápido, Roberto. Pois não. Anos depois, já na década de 90, quando o programa espacial brasileiro avançou e o satélite Ciba estava sendo construído, eu ouvi de pessoas dentro do próprio INPE que era um absurdo a gente fazer satélites, podia comprar as imagens feitas de fora.
Aí eu virei para essa pessoa que me falou, eu falei, a pessoa que te fornece a imagem, ela pode resolver não te passar a imagem de um momento para o outro. Você vai fazer o que exatamente se você não dominar esse processo? Acho que o avião é um processo imediatamente anterior. Jamais o programa espacial teria avançado se esse programa, começado no ITA, lá com o Marechal Montenegro, tivesse avançado. A gente não estaria aqui. Exatamente. Não, e veja que o próprio o INPE, né, que foi criado então em 1961, veja, 61 são 4 anos depois do lançamento do primeiro satélite artificial pela União Soviética, que foi em outubro de 1957. Então, é um tempo bastante curto. Então, haviam pessoas que se entusiasmavam com a ideia de se desenvolver ciência e tecnologia de alguma maneira mais profunda, né? E, graças a isso, então, São José dos Campos foi brindado por ser um dos grandes centros, né, da ciência e da tecnologia. E que valeu a pena esse esforço. Eu comparo mais ou menos o que aconteceu no CTA, no atual DCTA, e no INPE, ao que acontece, por exemplo, com a Embrapa, na área de agricultura, né, de ciências agrárias, né, que realmente também foi um desenvolvimento feito dentro das universidades e que custou tempo, custou dinheiro, custou estudo, mas que valeu a pena. Então, essa é a minha ideia de São José dos Campos, né? Estou aqui já há 52 anos, cheguei um pouco depois da Ângela, mas também, tal como ela comentava agora há pouquinho, né, que o marido tinha saído de Santana, a minha esposa também veio de Santana, né, apesar de ser mineira, não ser de São José, que realmente poucos eram de São José. E meus filhos nasceram aqui, né, e realmente eu me sinto mais joseense do que de qualquer outra cidade que eu tenha morado. Morei em São Paulo, morei no interior do Paraná, mas eu me sinto muito mais joseense do que qualquer outra origem. Não sei, Alexandre, se nós poderíamos desenvolver um pouquinho mais essa parte aí. Você enxerga uma possibilidade de a gente trabalhar um pouco? Sim, nós temos aqui são 3 gerações aí, talvez separado por mais ou menos, né, 15, 20 anos aí, de 3 pessoas de fora, chegando, cada um com a sua bagagem, cada um se inserindo aí no contexto da cidade. A Ângela chegou um pouco mais nova do que nós dois, né? Chegou ainda adolescente, a gente chegou no começo da idade adulta, poucos anos de diferença. Mas acho que cada um de nós percebeu, né, essas transições da cidade, e eu acho que a Ângela chamou atenção para uma coisa super importante que eu percebi, talvez Roberto também tenha percebido quando chegou, que São José ela mantém essa característica mesmo de uma cidade do interior. Ela não é mais uma cidade caipira, é mais uma vila. São José é o centro da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, é uma das 4 melhores, como eu já falei, uma das 4 melhores cidades do país para se morar. Ela tem a proximidade, a Ângela comentou fora do ar, né, da Via Dutra, de poder conectar com o Rio, com São Paulo, ter o acesso aí às outras cidades, mas ela não ficou, ela se modificou, ela evoluiu, ela incorporou esses saberes que chegaram depois, mas ela continua sendo uma cidade com várias características do interior. E como a gente estava tentando associar o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a transversalidade, com essas nossas experiências, né, eu vou propor para vocês, a provocação seria, em vez de transversal, em vez da cidade ter esse conhecimento transversal que ele penetra às vezes de uma forma um pouco forçada, eu pergunto para vocês não acham que São José muito mais amalgamou esse conhecimento externo, os saberes da saúde com o tratamento de tuberculose, os saberes da área espacial, ela amalgamou, mantendo o que a Ângela comentou, aqueles valores básicos da cidade. As pessoas que vieram de fora trouxeram seus próprios valores, se acomodaram na cidade, mas ela é ainda uma cidade do interior de São Paulo. O que vocês acham? Ângela, como é que você vê?
Pronto, filha. Olha só, eu estudo esse patrimônio material do ser humano, essa cultura que é formada a nossa base, né? E São José dos Campos, apesar desses impactos que teve, que não foi só impacto tecnológico, foi impacto de usos e costumes também, não é? Porque quando chegam os estudantes para aqui, para São José, eles viviam ter uma portaria, entregar um documento para entrar no próprio cidade da gente, causou um mal-estar na cidade. Por que eu tenho que apresentar meu documento para entrar na minha cidade? Então, eu acho que esses usos e costumes, está entendendo, foram absorvidos pelo povo joseense, pelo povo daqui dessa região do Vale do Paraíba, por conta da própria cultura e o modo de ser do pessoal do Vale do Paraíba, sabe? Eles têm a relação humana, o respeito pelo visitante, o respeito pelo pai, pela mãe, pelo padrinho. Até hoje é super comum os filhos de São José pedirem a bênção para o pai, para a mãe, quando sai benção mãe, benção avó, está entendendo? Os termos, isso tudo houve, sim, a tecnologia, essas coisas maravilhosas, mas houve uma absorção também dos que vieram para cá, sabe? Há uma troca, assim, isso que vocês falaram, eu gosto, eu acho a melhor cidade, porque não é, talvez seja a melhor em qualquer coisa, é a melhor de se viver, apesar de ser cara a vida de São José, porque você encontra esses valores pulsando ainda em São José, sabe? Eu vejo porque na minha área lá do museu, a vivência lá, as pessoas se encontram dentro dessa realidade cultural, desse patrimônio material que eles conseguem passar para suas gerações, apesar desses impactos que nós tivemos na cidade com a vinda da tecnologia, de tudo que apareceu aqui. Mas eu acho que houve uma troca, um bebeu no outro, sabe? A tecnologia nos dá uma possibilidade de viver melhor, assim, tecnicamente melhor, dá-nos a oportunidade de usufruir benefícios, mas a cultura, houve uma troca muito grande, sabe? Houve uma troca, e uma coisa bem legal, que eu acho que não, o joseense, as pessoas que moram aqui no Vale, principalmente José, ele não perdeu a sua identidade cultural. Eu vejo isso todos os dias, na pesquisa que a gente trabalha com folclore, sabe? Ele não perdeu o jeito dele falar próprio, ele não perdeu os princípios éticos, está entendendo? Olha, eu fico encantada de ver minha cidade, não tem pichação. Pensa bem, a tecnologia obrigou a aparecer o spray. Quando que tinha spray na realidade? Nunca, era tinta. Agora você pinta. Os artistas usam bem. E os outros que querem usar também pintam, né? Então, o cuidado com a cidade, o cuidado com a limpeza da cidade. Nós trabalhamos com um projeto que chama Ecomuseu, e nós estamos trabalhando em diversos bairros da cidade. E você vê que esse pulsar, a minha cultura mostra quem sou, eu sou assim, eu sei fazer isso, está entendendo? Eu posso fazer isso. Então, essa cultura popular, esse patrimônio imaterial que a gente tem perdura, porque e a gente usufrui da tecnologia e não perdemos a nossa identidade cultural. Não é? Então, eu acho que pode sim haver esse diálogo, apesar das mudanças terem sido bruscas, muitas vezes muito brusca mesmo. Por exemplo, havia um uso e costume em São José de casamento, de namoro, jeito de namorar, tempo de namorar. Então, uma pessoa que tinha 21 anos já estava fora da época de se casar, já estava ficando para tia. Quando chega o CTA, dá uma limpeza na cidade.
Os rapazes se apaixonam para as moças, aqui não ficou nenhuma solteirona na cidade. Então, o que aconteceu? Isso foi uma aceitação, porque eles tinham aquela vida muito rigorosa lá na escola, né? Mas eles passavam o fim de semana, vinham para a cidade. Tinha briga dos jovens daqui, né? Porque São José nunca teve muito jovem, viu? Porque os cursos aqui eram limitados, e até o quê? Comércio. Quem não queria fazer comércio tinha que sair de São José, fazer qualquer outra faculdade, não é? Então ficaram poucos rapazes aqui. Então veio o CTA, limpou a cidade. Todo mundo casou, até as que iam ficar para casou. Houve e aprendemos também com outras famílias, outro jeito de ser. Foi uma riqueza. Eu acho que a tecnologia ela convive com o ser humano. Todos são seres humanos. A capacidade de desenvolver a tecnologia é uma bênção, é uma qualidade humana, né? Uma genialidade do ser humano. Tá entendendo? E nós podemos viver com a tecnologia muito bem, não é? E só vem nos ajudar, mas tem que passar por esse processo de adaptação. Imagina vocês ter pegue e pague em São José. Não existia isso. Era venda, era relação, o comprador com o dono da venda. Era mais social do que mesmo o produto. Né? O Zimbreira. O primeiro pegue e pague que houve em São José era de uma pessoa que veio de fora, que montou na Rua 15. Fechou, porque ninguém entrava, não pegava as coisas, saía para comprar de jeito nenhum, porque a gente ia no mercado para conversar com as pessoas e contar história. Era uma relação diferente. Agora não, agora é apertar o botão, já tem. E facilitou. Está entendendo? A gente pode pegar o nosso tempo e trabalhar, mas a gente sabe que o ser humano é um ser humano. Ele precisa dessa formação, dessa cultura, desse saber, dessa relação homem com outro homem, ser humano, ambiente, está entendendo? E é isso que São José, eu vejo São José tão florido, tão lindo, né? Com essas árvores cheias de flores, é porque o ser humano precisa disso. Ele se encanta com a beleza da cidade, com as árvores, com tudo. E não dispensa isso. A tecnologia veio só para ajudar o homem a saber, provar que o homem é sábio, ele tem genialidade. E vamos explorar essa genialidade para a humanidade, entendendo? Mas nós nunca vamos deixar de ser pessoas, que nós somos, seres humanos, entendendo? Então isso pode conviver muito bem para a felicidade de todos. Muito bom, Ângela. Eu estou lembrando de um comentário que você fez, antes de passar a palavra ao Roberto. Eu vim visitar o INPE eu ia fazer a minha pós-graduação no Rio e vim visitar o INPE por conta de uma sugestão do meu pai, que é militar, agora está na reserva. Meu pai fez um curso na Escola Superior de Guerra e passava um ano visitando vários lugares. Ele veio a São José, ele já conhecia o CTA, mas não conhecia o INPE. Ele voltou para casa e falou: você devia fazer uma visita lá. E eu vim aqui, fiz a visita, eu passei em todos os lugares do Rio que eu queria passar, para a prova, para a seleção de mestrado, e passei aqui no INPE e vim embora para cá. E a primeira coisa que me chamou a atenção foi a cidade sem pichação, a cidade limpa e organizada. Isso foi uma coisa, meus pais vieram aqui muitas vezes, agora eles não viajam muito mais, mas isso chamou muita atenção. Então, mesmo globalizando a cidade, tendo essa aldeia global que a gente vive, São José mantém muito essas características que você falou. E aí eu vou passar agora a bola para o Roberto, porque temos mais considerações a fazer aí, né? Isso. Antes de fazer algumas considerações mais tecnológicas, digamos, né? Ouvindo a Ângela agora, eu me lembrei da minha chegada aqui ainda, que eu vi uma cidade que era uma cidade excepcionalmente segura, inclusive. Nós não tínhamos praticamente problema nenhum sério, né, de segurança, e
já estava mudando essa questão. Os que chegaram um pouquinho antes de mim não frequentavam os restaurantes aqui da cidade por causa da tuberculose, né? Mas quando eu cheguei já tinha mudado e nós podíamos comer uma pizza lá no Santa Helena sem dificuldade nenhuma, que era a melhor pizza de São José dos Campos, né? Aí, ou então no Mário, ou então no Gijo, né? Que eram aqueles restaurantes que agora desapareceram, tal. Não sei se você chegou a conhecer, Alexandre, talvez, quando você chegou, já tinha desaparecido. O Santa Helena existia. Ainda existia. Santa Helena existia, ainda. Então, e daí, sobre a questão dessa fase sanatorial, né, o pouquinho que a gente pega, logo que eu cheguei aqui, depois de algum tempo eu precisei ir a um médico, né? Daí me disseram, não, você vai lá consultar com o Dr. Faustino. O Dr. Faustino é filho do Dr. Nelson Dávila, né? E eu cheguei lá e quando eu fui consultar, eu levei um susto, porque ele tinha um radiógrafo de corpo inteiro e ele fazia a radiografia do corpo inteiro. Eu até me assustei com isso, né? Puxa vida, né? A radiação, né? E tudo mais. Mas era uma necessidade para atender o pessoal que chegava, né? Os tuberculosos, os que talvez não fossem, mas que eram suspeitos. Ele tinha um radiógrafo, não mandava a gente tirar a radiografia fora do consultório dele, né? A Ângela deve se lembrar desse fato, de que ele tinha esse aparelho. Foi o único médico que eu conheci que tinha um radiógrafo de corpo inteiro, né? Mas, então, sobre a questão da tecnologia, né, é muito interessante que o CTA começou a desenvolver muitas coisas na área de materiais. Então, estávamos comentando agora um pouquinho antes da nossa conversa, né, o trabalho que foi feito em semicondutores. O CTA chegou a fabricar diodos e células fotovoltaicas, que agora estão tão na moda, né, o aproveitamento de energia solar, por volta de 1960, 65, 66, e eu cheguei a conhecer, então, esse trabalho. Havia um trabalho muito interessante que já era feito pelos professores do Departamento de Física sobre raios cósmicos, onde eles tinham um laboratório que ficava em Campos do Jordão. O CTA tem uma casa lá em Campos do Jordão, ali no Pico de Itapeva, né, e ali era montado um laboratório de raios cósmicos, né? O professor Paulo Zaulus Pompeia, que foi o primeiro chefe do Departamento de Física do ITA, né? E eu acabei, então, conhecendo e convivendo com tantos pioneiros aqui do CTA, né? Principalmente do ITA, e que eles comentavam também isso aí, que antes de namorar, antes de pedir a fotografia da futura namorada, eles pediam a radiografia do pulmão, né? Mas isso era mais contado como piada, né? A Ângela deve se lembrar dessas piadas que andavam aí pela cidade. E São José, então, acabou sendo essa cidade que tem uma vocação tecnológica, né? E a nossa preocupação nesse trabalho que a gente faz aí no Vicentino Aranha, do Ciência no Parque, é justamente de chamar a atenção para o fato de que a ciência, nós estamos falando aqui de desenvolvimento de tecnologias e de temas transversais, né? Mas que a ciência, ela faz parte do conhecimento humano, né? E não é uma coisa que se presta só para uma finalidade, digamos assim, comercial, ou uma finalidade tecnológica militar, ou alguma coisa desse tipo. A ciência, ela faz parte tanto quanto o folclore, quanto a música, quanto as artes plásticas, né? E ela pode interagir com todos esses ramos do conhecimento no sentido de resolver esses grandes problemas, né? Nós estamos atravessando agora essa situação, né, da Covid-19 aqui, que já nos causa tanto problema e exige um esforço integrado. E esse esforço integrado é justamente essa transversalidade que pode ser feita de todos os ramos do conhecimento, né? Eu comentei agora há pouco a Segunda Guerra Mundial, mas nas guerras, justamente todo o país, ou os países que estão envolvidos, né, eles fazem um esforço muito grande de todos os seus setores para resolver os seus problemas, né? E porque numa época de paz,
nós não podemos também trabalhar de forma conjunta, aí tentando integrar todo o nosso conhecimento, toda essa cultura que existe. Mas eu gostaria de perguntar para a Ângela mais uma coisinha. Como é que São José dos Campos se integrava naquela época e se integra hoje? Ela falou do folclore, que é um tema tão fascinante, com o Vale do Paraíba como um todo. Porque o Vale do Paraíba ele tem uma característica especial, né, Ângela? É uma coisa que eu pelo menos, a dimensão percebida do ser humano. Isso é importante que a gente, quando eu estou conversando com vocês que estão falando de tecnologia nessa altura dos acontecimentos, o homem, ele tem, o ser humano, ele é capaz de entender a capacidade humana de conviver com isso. Então, uma coisa que eu aprendi e que atua nessa aproximação do ser humano do outro, que é fundamental, eu me aproximar do outro como o outro é, e sabendo que ele tem coisas que eu não sei, podemos trocar. Eu faço uma comparação com o grau de capacidade do homem de pensar, desenvolver tecnologias. Então, o que a gente descobre através dessa reflexão da cultura popular, do saber do povo, é que esse saber não tem limite. Ele não é uma coisa que é só de São José, só de Taubaté. Você começa a entender que o saber do homem, essa capacidade do homem de criar em diversos níveis, de entender o outro, ele é abrangente, não tem uma divisão política. Isso é de São José, isso é de Taubaté, isso é de Jacareí, isso é do Rio de Janeiro. Nós, o que mantém uma coisa comum é o que se faz naquela região, naquele pedaço de espaço, entendendo? Eu acho que a grande diferença, quando a gente pode fazer, o que diferencia o pensamento, as coisas criadas através da tecnologia e a cultura popular, o folclore, é que o folclore, ele abrange, é assim, ele não é especializado. Embora a tecnologia, ela abrange, o benefício dela abrange muito mais, mas ela precisa de informações dirigidas, comuns, que o outro entenda aquela fórmula, aquele processo. E a cultura popular, não. A cultura popular, ela como é que eu posso dizer? Ela é assim, sabe? Assim, que nem a gente vai entender o que é o amor, né? O amor é um sentimento assim, global. Não é uma coisa, isso, é aquilo outro. Uma maneira de entender a vida globalmente. E aí você diferencia, a grande riqueza está nas diferenças daqueles espaços culturais, como aconteceu com a tecnologia aqui em São José. Ela vem com princípios, ao contraste, mas aí o que aconteceu? O que aconteceu? Aconteceu um milagre. Os pensadores, os estudiosos, os alunos que saíam assim, ganhar o mundo com um monte de sabedoria, levavam uma joseense pendurada para ser mãe dos filhos deles, fazer a família, sabe? Os princípios estão na pessoa, tá entendendo? E essa aceitação desse plus, desse mais que eu vou aprender com você, nessa diferença, a riqueza da diferença e a certeza que nós sabemos selecionar os nossos valores, sabe? Porque já experimentamos os nossos valores. Eu, por exemplo, tenho pavor de avião. Minha cidade constrói avião. Né? Eu sei que é rápido, que é maravilhoso,
que dá a oportunidade de a gente conhecer muita coisa e tudo, mas eu prefiro, sabe, se tivesse... Você não fez as pazes com o avião ainda? Não fiz ainda, apesar de ter oportunidade de chegar onde cheguei só de avião, porque não tinha outro jeito de chegar nos lugares. Mas eu acho que a cultura, o ser humano, ele tem essa qualidade, eu falo, o milagre de... Olha, eu conversando com vocês. Olha, quando eu olho o Roberto, eu não lembro dele, de tudo isso que ele falou, eu me lembro dele ali, numa mesa, conversando um problema de um local que era importante, que tinha que fazer isso, fazer aquilo. Nós fazemos parte de um todo. E quando falo todo, eu tenho que ver o outro no que ele tem, no todo dele também. E as coisas evoluem com muita rapidez, né? Eu me lembro, logo que eu cheguei aqui também, um pouco antes até, São José tinha apenas 2 estações de rádio. O pessoal ouvia muito as rádios do Rio de Janeiro, inclusive. Tinha a Rádio Clube aqui, que era famosa, tinha vários programas, né, da música popular daqui, que, né, você deve ter conhecido bem, né? A Rádio Clube. Trabalhei no rádio, antes do Rádio Clube, ZYE5. Era a rádio, a primeira rádio estação de São José. Antes disso, tinha um alto-falante na Rua 15, chamava PL1, que era Paulo Lebrão. Esse eu não conheci. Então a gente ficava ouvindo, né? Depois criou a primeira estação de rádio, que era ZYE5, Rádio Clube São José dos Campos. Aí eu fui trabalhar na Rádio Clube. Olha, eu trabalhei, então você é minha colega 2 vezes, porque eu também trabalhei em rádio durante algum tempo, né? E gosto muito de rádio até hoje, né? Mas São José dos Campos não tinha os retransmissores de televisão, então para conseguir ver as estações, para sintonizar as estações de São Paulo, né? Erguiam-se torres enormes aqui, né? São José chegou um tempo que parecia uma plantação de torres de alumínio, né? E ainda pegava muito mal, né, Ângela? Você lembra que era muito chuvisco, né? Televisão preto e branco. Então, eu estou falando isso porque como que a tecnologia evolui tão rápido, né? Hoje nós estamos na televisão aqui. Né? Vendo aqui, não estou te abraçando, mas estou te vendo. Não estou abraçando o Alexandre, estou te vendo. A gente tem que aceitar, porque é a capacidade humana de facilitar a vida. E é isso. Eu estou muito feliz de estar nesse... Fiquei um pouco com medo quando me falaram. Eu vou conversar com o Roberto, meu Deus, tecnologia, eu não entendo, não sei mexer muito bem nessas coisas, né? Será que... Alexandre, olha só, estou tão feliz de estar aqui conversando com vocês, viu? Eu acho que nós todos ficamos assustados, né? Nós todos ficamos um pouquinho receosos de como isso aconteceria. O que eu quero dizer é que é possível resolver os vários problemas que o planeta, né, tem, né? Lembrando novamente o nosso tema, né? Transversalidade, ciência, tecnologia e inovação para o planeta, né? E são tantos, né? Desde que a gente não adote certas atitudes negativas, né? Comentamos agora há pouco. Você comentou um fato, eu comentei um fato anterior, né, de negação, né, de pessoas que dizem, não, mas não é possível, não vamos fazer isso, não tem cabimento, né, para que fabricar aviões, para que lançar satélites, né, aqui brasileiros, que nós podemos ter de fora. E nós esquecemos nesse instante que a tecnologia também, ela não se transfere com facilidade. Eu, às vezes, quando dava palestras para os meus alunos aí, eu comentava dois projetos que existiram no Brasil. Um deles que foi o projeto de implantação de uma indústria aeronáutica que teve sucesso, né, que conseguiu. O outro, né, o Alexandre deve conhecer, já é do tempo que ele estava na faculdade, o projeto nuclear brasileiro, que se baseou na possibilidade de uma transferência tecnológica da Alemanha. E isso nunca aconteceu. Até hoje, nós temos apenas 2 usinas nucleares e deveríamos ter... Problemáticas, e nós deveríamos ter, no mínimo, umas 20,
né? Usinas nucleares, né? Muita gente se assusta quando eu digo isso aí, porque diz que a usina nuclear é muito perigosa. Não, ela é perigosa se não se tomar os devidos cuidados, né? É evidente que não é tudo que nós fazemos, né? Como dizia um amigo meu, né? A melhor forma de evitar, lembrando aqui o que a Ângela falou, evitar os acidentes de avião é deixar todos os aviões no chão. É só não voar, exatamente. É só não. É verdade. Mas então, o que eu quero dizer é que a tecnologia pode ser um instrumento adequado, né? A tecnologia associada a todo o conhecimento que o ser humano tem para resolver os seus problemas, desde que a gente não seja negativista. Muito bom, Roberto. Nós estamos aqui com 48 minutos, acho que o Bruno não nos interrompeu ainda, mas ele vai fazer isso em algum momento, né? Porque ele botou aí um limite de 45, 50 minutos. Eu queria agradecer muito o convite, agradecer a vocês por terem topado participar, agradecer ao Bruno e à Tati o convite para mediar. Na verdade, eu mediei muito pouco, mas aprendi, né? Ouvi muito o que vocês tinham a falar, foi espetacular. E talvez o fechamento dessa conversa toda possa ser justamente essa junção, né, dos saberes que a gente colocou e a necessidade dos valores pessoais, que só essa cultura fundamental, a tradição, a vivência cultural que a Ângela tão bem colocou, essa integração, né, desses saberes é que vai permitir que a gente ande com um pouco mais de tranquilidade nesses tempos complicados, né? Tem uma frase muito, muito interessante do compositor carioca chamado Paulinho da Viola. Ele recomenda em relação à Pixinguinha, que talvez a referência principal da música brasileira. Ele diz que, assim, escutem muito Pixinguinha, porque Pixinguinha faz bem para a alma. Se a gente transportar para o nosso contexto, fala, aproveitem a cultura tradicional, a música, os saberes tradicionais, né, e toda a experiência da vivência cultural do povo, porque isso também faz com que a nossa alma se abasteça, se alimente, e a gente consiga conviver nesses períodos complicados, né, mantendo a sanidade mental, mantendo a esperança que as coisas vão funcionar. Então, muitíssimo obrigado, Ângela, muitíssimo obrigado, Roberto, obrigado, Bruno, pelo convite, e obrigado por vocês terem me ensinado um bocado da história dessa cidade que também me acolheu. Eu sou mais juzense do que carioca hoje, eu aprendi muito mais sobre a cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço também essa possibilidade, né, essa oportunidade aí de me encontrar com vocês e encontrar com todos que estão assistindo esse programa. Foi ótimo, um abraço para todos que nos assistiram, Ângela. Um beijo, prazer te ver por aqui. A gente já não se conhece pessoalmente, mas nos conheceremos em breve. Roberto, até qualquer momento no Vicentina. Sem dúvida. Um grande abraço a todos.